Boa tarde, nosso trabalho é sobre doenças transmitidas por alimentos, DTA. Os integrantes do grupo são Arthur Vandermaas, Ernesto Cagliari, Gabriele Luisi, Leonardo Bueno, Letícia Almeida e Péricles Machado. Introdução. As doenças transmitidas por alimentos são síndromes geralmente constituídas de anorexia, náuseas, vômitos ou diarreia, acompanhado ou não de febre, relacionada à ingestão de alimentos ou água contaminados. Os sintomas digestivos não são as únicas manifestações, podendo ocorrer afecções extraintestinais em diferentes órgãos, como rins, fígado, sistema nervoso central, dentre outros. As doenças transmitidas por alimentos podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, príons, agrotóxicos, substâncias químicas e metais pesados. O quadro clínico depende do agente etiológico envolvido e varia desde leve desconforto intestinal até quadros extremamente sérios, podendo levar a desidratação grave, diarreia sanguinolenta e insuficiência renal aguda. Aqui temos um gráfico feito pelo Ministério da Saúde que mostra a distribuição dos 10 agentes etiológicos mais identificados em surtos de DTA, no período de 2000 a 2017 no Brasil. Aqui temos um outro gráfico também feito pelo Ministério da Saúde que mostra a distribuição dos alimentos incriminados em surtos de DTA, no mesmo período de 2000 a 2017 no Brasil. Métodos de esterilização de alimentos. Os métodos de preservação de alimentos utilizados atualmente provavelmente foram descobertos ao acaso nos séculos passados, como sentir o leite azedo, manter grãos secos para não mofar e por aí vai. À medida que mais alimentos são preparados em instalações centrais e amplamente distribuídos, é cada vez mais provável que os alimentos possam ser uma fonte de surtos de disseminação de doenças. Alimentos enlatados industrialmente. Este é um método amplamente utilizado, onde o alimento passa por uma esterilização comercial por meio de vapor sob pressão, com os mesmos princípios de uma autoclave. Essa imagem mostra cada etapa desse processo. Empacotamento asséptico. Nesse tipo de empacotamento, os pacotes em geral são feitos de alguns materiais que não toleram o tratamento térmico convencional, como o papel laminado ou o plástico. Eles são colocados em um aparelho que esteriliza o material com a solução de peróxido de hidrogênio quente e algumas vezes é acrescentada a luz ultravioleta. Ainda em ambiente estéril, o material é moldado dentro das embalagens, as quais são preenchidas com alimentos líquidos que foram convencionalmente esterilizados pelo calor. A embalagem preenchida não é esterilizada depois de ser selada. Nessa imagem é representada as máquinas de empacotamento do tipo de moldagem, enchimento, selagem para a indústria alimentícia. Radiação e preservação de alimentos industriais. A radiação é medida em grays, que é o nome dado em homenagem a um dos primeiros radiologistas. Em doses baixas de radiação, que seria menos de 1 gray, são utilizadas para matar insetos e inibir o aparecimento de brotos, como nas batatas estocadas. Da mesma forma, podem ser usadas para retardar o processo de amadurecimento de frutas durante a estocagem. Em doses de pasteurização, que seria de 1 a 10 grays, podem ser usadas em carnes bovinas e carne de aves, para eliminar ou reduzir significativamente o número de bactérias patogênicas específicas. Em altas doses, que seria maiores que 10 grays, são usadas para esterilizar ou, no mínimo, reduzir significativamente a população bacteriana em vários tipos de especiarias. Especiarias que com frequência são contaminadas com 1 milhão ou mais de bactérias por grama, embora esses valores normalmente não sejam considerados perigosos para a saúde. Na imagem está representada uma logomarca usada em alimentos irradiados. O uso da irradiação. A diferença entre radiação e irradiação é bem simples. A radiação é a transmissão de energia através do espaço. Já a irradiação é a exposição à radiação. O uso especializado da radiação tem sido empregado na esterilização de carnes consumidas por astronautas norte-americanos, e algumas unidades de saúde têm utilizado seletivamente a irradiação para esterilizar alimentos ingeridos por pacientes
imunocomprometidos. A preservação de alimentos por alta pressão. Um avanço recente no campo da preservação dos alimentos foi a utilização de uma técnica de processamento de alta pressão, que se chama pascalização. Em alimentos embalados, como frutas, carnes finas e tiras de frango pré-cozidas, são submergidos em tanque de água pressurizada. A pressão desse tanque pode alcançar 87.000 libras por polegadas ao quadrado, que seria algo equivalente a 3 elefantes em pé sobre uma moeda de 10 centavos. Esse processo elimina muitas bactérias, como salmonela, listeria e linhagens patogênicas de E. coli, interrompendo muitas funções celulares. Esse processo também destrói micro-organismos não patogênicos que tendem a diminuir a vida útil dos produtos. Devido ao fato desse processo não exigir muito uso de aditivos, ele não requer aprovação regulamentar. Então ele tem a vantagem de preservar as cores e os sabores dos alimentos melhor do que outros métodos e não gerar preocupações com relação aos efeitos de irradiação. Agora a gente vai falar um pouco sobre os agentes etiológicos mais comuns que causam as DTAs. A salmonelose, primeiramente, é uma zoonose causada por uma bactéria do gênero Salmonella, de bacilos gram-negativos anaeróbicos facultativos pertencentes à família Enterobacteriaceae. Essas bactérias são encontradas no trato intestinal de diversos animais, inclusive no nosso, dos humanos. No gênero Salmonella estão presentes duas espécies, a Salmonella bangori e a Salmonella enterica, com diversas subespécies, sendo a Salmonella entérica a principal causadora de infecções alimentares em humanos. As infecções causadas pelas bactérias deste gênero são apresentadas em três classificações: a febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, as febres entéricas, causadas pela Salmonella paratyphi, de A, B e C, e as enterocoelites ou salmoneloses, causadas pelas demais salmonelas. Os sintomas da salmonelose em geral, surgem entre 12 a 72 horas após a exposição ao agente, e incluem febre, dor abdominal, diarreia, náusea e vômito, podendo durar até 7 dias. Algumas ainda podendo levar ao desenvolvimento de septicímias e, consequentemente, à morte. As bactérias da espécie Staphylococcus aureus pertencem à família Micrococcaceae. São cocos gram-positivos e anaeróbicos facultativos, mas que têm maior crescimento sob condições aeróbicas, quando produzem catalase. Os Staphylococcus aureus são comumente encontrados na pele e cavidades nasais de humanos. Sua presença no organismo de um indivíduo normalmente não provoca lesões aparentes. Entretanto, sob algumas condições, esses micro-organismos podem se tornar patogênicos, causando uma ampla variedade de infecções. A intoxicação alimentar por Staphylococcus é uma DTA comum, resultante da ingestão de toxinas pré-formadas, produto da multiplicação bacteriana em alimentos deixados em uma faixa de 36 graus, ideal para o crescimento deste micro-organismo. Embora muitas espécies do gênero sejam associadas a surtos, o Staphylococcus aureus é mais frequentemente identificada frente à sua alta capacidade de produção de enterotoxinas. Os principais alimentos contaminados são as carnes de bovinos, frangos e peixes, principalmente fatiadas, também produtos lácteos como leite, queijos e coalhadas, molhos para saladas, cogumelos, enlatados, presunto, salame, produtos de panificação e cremes de ovos. Uma grande concentração de enterotoxinas e estafilococcos no organismo acarreta uma intoxicação estafilocócica, apresentando um período de incubação variando entre 15 minutos a 8 horas, sendo em média de 2 a 4 horas. Os principais sintomas são náuseas, vômito, cãibras abdominais e diarreias. A febre costuma ser incomum nesses casos, mas quando presente, normalmente está relacionada à ingestão de grandes quantidades da toxina.
A bactéria Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae. É gram-negativa e reside em intestinos saudáveis. A infecção envolve o trato digestivo e urinário, acontecendo pela ingestão de alimentos infectados, pelo contato com animais ou pela ingestão de água contaminada. Os principais sintomas da infecção é a diarreia, podendo ser intensa com a presença de sangue e dor abdominal. Enfim, a gente pode concluir então que as doenças por alimentos infectados ainda são um problema bem recorrente. De acordo com o Ministério da Saúde, é necessário saber a melhor maneira de escolher, preparar, conservar e rotular todos os alimentos que vão ser consumidos. Com os rótulos, é possível comparar os produtos na hora da compra, seja quanto à sua qualidade, preço, ingredientes e também observar a data de validade do produto. Costumes como esses precisam ser aplicados ao nosso cotidiano, para assim diminuir a reincidência dessas doenças. Também é importante a gente dar valor aos pequenos produtores, para que nossa fonte de alimentos não se encontre apenas em instalações centrais, onde o risco de se disseminar doenças é bem maior.